Salve, salve família! Estamos aqui novamente para nos dar aquela força. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ver os novos vídeos e compartilhar com os familiares nos grupos de família. Valeu, pessoal, dá aquela força aí. Bom, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre dor. Algo comum a todos, não é? Todos nós sentimos dor e nós fugimos da dor. Isso é um fato. Inclusive, nos últimos anos, cada vez mais, eu tenho visto postagens de pessoas falando para nós não romantizarmos o sofrimento. Sabe aquela coisa assim? Por exemplo, uma pessoa que tinha uma vida sofrida e venceu na vida, e aquilo é um exemplo, claro, né? Muitas pessoas, eu vejo muitas postagens dizendo para não se romantizar isso. Tem um porquê social, é claro, porque existe uma desigualdade social e tem muitas pessoas que nasceram na miséria e não tem auxílio nenhum do Estado. Então eu vejo que essas pessoas que dizem para não se romantizar a dor, o objetivo é o quê? É fazer uma cobrança do Estado, de todos os estados, em todos os locais do planeta, que deem pelo menos uma base, né, de sobrevivência para os indivíduos da sociedade. Até aí tudo bem, eu concordo plenamente com isso. Mas nós não podemos mudar o fato de que as dores vão continuar existindo. A dor por alguma tragédia, por algum sofrimento, por qualquer coisa que possa vir a fazê-la surgir em nós, ela vai continuar existindo. A dor existe. Basta que eu me belisque aqui, ó, ela é real. É uma sensação real desse plano que nós estamos aqui. Faz parte disso, como tantos outros sentimentos. E também, pessoal, nós não podemos negar o fato de que grandes nomes, quando nós observamos grandes nomes no planeta, grandes campeões em várias áreas, sempre ali existe uma história de superação. Sempre. Algumas pessoas estão no topo, e já nasceram no topo, tudo bem. Mas nomes que realmente deixam uma marca na história, deixam uma pegada firme e que nos motivam, assim, nos faz querer vencer, esses grandes nomes sempre passaram por uma história de superação, sempre saíram de algum local de extrema pobreza, de extrema miséria, passaram por um sofrimento muito grande, superaram as suas dificuldades e chegaram onde chegaram. Significa o quê? Que a dor incomodava e que fizeram de tudo para superar aquela dor. Eu me recordo de um indivíduo, eu até sigo no Instagram, tem uma empresa de marketing, tem uma escola digital de marketing, e eu estava vendo ele falando um pouco sobre a sua vida pessoal, né? Então, ele morava numa casinha humilde, assim, num apartamento, acho que era uma kitnet, um cômodo. Ele não tinha nem roupa, ele tinha que usar calçados que os outros davam para ele, e ele sempre usava uns calçados que eram 2 números maiores do que ele usava. Então o dedão dele sempre estava aquele pé de palhaço gigante. E ele falou que ele todo dia ele acordava assim com muito sofrimento por causa daquela vida que ele tinha, muito sofrimento, né? Sempre usando roupa dos outros, não tinha dinheiro para pagar as contas, sempre devendo, não comia direito. Aquilo foi gerando um sentimento. Quando eu ouvi ele falando, eu até me incomodei. Ele falou assim: foi a força do ódio que me fez chegar onde cheguei. Mas foi aquela dor constante nele que gerou algum sentimento, no caso o ódio, que ele transformou aquele ódio não em violência, mas em proatividade para conseguir criar a empresa dele. Aí ele criou a empresa dele, ele dava aulas na webcam. Hoje ele tem uma empresa de marketing digital muito grande, que dá aulas para milhares, dezenas de milhares de pessoas aí no Brasil inteiro, e conquistou o sucesso dele. O que significa isso, pessoal? Aquela situação que ele passava, aquela dor que ele passava, fez ele para frente. Fez ele para frente. Eu não sei onde está a balança que faz com que algumas pessoas que se deparam com a dor desistam e outras pessoas que, ao se deparar com a dor, querem superar a dor.
Mas nós não podemos negar o fato de que o ato de superar a dor faz com que nós cheguemos ao progresso. Isso é real, isso é uma realidade. Na minha história de vida, eu não sou uma pessoa que eu posso falar para vocês, olha, eu sofri na vida. Eu vim de uma família, nós não somos ricos, mas tanto minha mãe quanto meu pai sempre garantiu tudo para nós. Eu estudei escola particular, fiz faculdade pública, né? Eu tive condição de fazer um cursinho, de estudar, fazer uma faculdade pública. Hoje eu tenho duas formações, né? Eu me formei em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá e depois eu paguei uma outra faculdade, fiz um curso de Educação Física, sou faixa preta de Jiu-Jitsu. Eu tive muitas oportunidades na vida. Eu aproveitei essas oportunidades, eu não joguei elas fora não, eu aproveitei. Mas quando eu comecei a dar aula de Jiu-Jitsu, a arte marcial é algo que sempre me chamou a atenção, desde que eu era pequenininho, assim, eu sempre vislumbrei, tudo que era relacionado à luta eu gostava muito, assim, né? Por isso que Dragon Ball era um negócio, um desenho que, nossa, adoro ainda, o Goku sempre lutando, buscando melhorar. Não sei explicar porquê, mas esse negócio da arte marcial sempre me chamou a atenção. E quando eu comecei a treinar, eu percebi que algumas pessoas que vinham treinar, eles tinham uma mentalidade completamente diferente. Cara, os caras tinham uma mentalidade, um senso de luta, que me superava, assim, eu treinando anos e anos e anos, e aí de repente chegava um indivíduo aqui, começava a treinar um faixa branca, eu já vi uma potencialidade, dava o meu melhor como professor. Na hora que eu vi o cara estava ganhando campeonato, ganhando, daqui a pouco estava me pondo contra a parede no tatame, e eu falava, pô cara, o que está acontecendo, né? Onde que está meu erro? Aí você vai ver a história da pessoa, é uma história de batalha árdua, cara. Aí eu olhava para a vida da pessoa, metade do sofrimento que a pessoa tinha passado, eu não tinha passado. Isso vários alunos aqui. E chegou um determinado momento que eu comecei a colocar sofrimento na minha vida. Eu escolhia passar por alguns sofrimentos para tentar mudar minha cabeça, me colocar em situações de dor para tentar criar uma mente mais hábil, uma mente mais ágil, uma mente mais viva, não uma mente acomodada. Comecei a me colocar em situações, por exemplo, tenho 2 carros, um carro fica com a minha esposa, um carro fica comigo. Durante um determinado período, eu deixava o carro na minha garagem e saía de bike, saía com a minha bicicletinha. De manhã, 6 e pouco da manhã, para ir dar aula de bicicleta, colocava minha mochilinha já com tudo que eu precisava por dia inteiro de serviço, que daí eu já não voltava mais para minha casa, só ia voltar no final do dia, já estava tudo lá que eu precisava, montava minha malinha e ia de bicicleta, enfrentando sol, enfrentando chuva. Por que isso? Para me propondo a passar por um sofrimento que eu não precisava para deixar a minha cabeça mais viva, para deixar a minha cabeça mais ágil. É claro que muitos de vocês vão olhar para mim, não, Yuri, você está errado. Esse negócio de sentir dor não tem nada a ver, não tem que normalizar a dor. Não, pessoal. Quando nós passamos por um sofrimento e nós sentimos na pele a realidade do que é passar por um sofrimento, você ativa a sua mente. Você ativa a sua mente. No entanto, que existe um ditado popular que nós dizemos, quando a água bate na bunda, a pessoa se esperta. O que significa água bater na bunda? Quando o sofrimento vem, cara. Você tem conta para pagar, aconteceu um imprevisto, sei lá, se vira, dá teus pulos, a terra está girando, a gente tem que se virar. Então, quando nós nos deparamos com a dor, aconteceu alguma coisa e você está sofrendo, aquela dor está te consumindo por dentro, interpreta isso como um ponto positivo para a partir daquele momento você dar um salto. A partir daquele momento você dá um salto. Olha só, pessoal, como eu falei, as grandes mentes, os grandes campeões, pessoas que realmente deixaram uma marca significativa no planeta, uma marca positiva, eles têm histórias de superação para contar. Eles têm história de superação para contar. Quando acontece alguma coisa de ruim com nós e nós superamos esse momento, nós temos uma história para contar no futuro. Nós temos uma história. Tem alguns bolsistas que nós temos aqui na academia. Qual que é o meu acordo com o bolsista? Normalmente os bolsistas são os caras que querem partir para competições, mas eu também desenvolvo professores. Aqui no nosso sistema, o meu trabalho com bolsa não é só para formação de atleta, é para formação de atleta e formação de professor, porque tem alguns alunos que têm potencialidade para ser professor e não tem condição também de pagar ali, mas tem capacidade de ser professor também. Então a gente trabalha isso.
Qual que é o meu acordo com eles? Eles têm que vir treinar, não pode faltar, e eles têm que me ajudar com a faxina do tatame. E é assim, pessoal, nós terminamos o treino, mais ou menos umas 9, 9h30 da noite acaba o treino, depois a gente vai limpar o tatame, vai varrer o tatame, passar pano no tatame. A gente faz isso todo dia. Tá todo mundo cansado, a gente já treinou, às vezes ficamos meia hora, 35, 40 minutos lutando de forma intensa. Depois eu ainda faço um trabalho um pouco de físico no final, uma metodologia que eu estou aplicando aí. Então tá todo mundo bastante cansado, a gente vai chegar tarde em casa, tem que acordar no outro dia cedo. Só que daí eu olho para os meninos e falo o seguinte: dia que vocês forem adultos, quando vocês tiverem a minha idade, 34 anos, forem faixa preta, vocês vão poder olhar para as novas gerações e contar a história de vocês. Contar aqueles momentos de dificuldade que vocês passaram e que vocês superaram para chegar onde vocês chegaram. Entende? Então, é claro, pessoal, que nós devemos trabalhar para que a nossa sociedade ela seja realmente humana. Nós temos que trabalhar para isso, né? Diminuir a pobreza, ter mais acolhimento com as pessoas, se doar ao próximo, né? Honestidade, diminuir corrupção. A gente tem que lutar por isso, por uma sociedade mais justa, né? Onde todos nós sejamos mais justos uns com os outros. Realmente, nós temos que continuar com isso. Inclusive, eu acredito fielmente que o trabalho que eu faço aqui dentro do tatame, ele vai criar pessoas que vão contribuir diretamente para a criação dessa sociedade mais justa. Por isso que eu estou aqui todo dia, dando aula, incentivando as pessoas a buscar sua melhora, porque eu quero que essas pessoas, ao melhorarem, também melhorem sua performance no dia a dia e levem um bom trabalho para as pessoas que vão usufruir do trabalho de cada um, né? Eu acredito nisso fielmente. Mas não é a ideia de fugir da dor ou só de fugir da dificuldade, mas ganhar força para superar a dificuldade. Nós pensamos em algo que, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer com nós, né? A gente interpreta a morte como descanso eterno, mais ou menos isso, né? A gente trabalha, nos dedica, tentamos ser pessoas melhores possíveis, para que no último suspiro, né, nós possamos fechar o olho com uma consciência tranquila e agora podemos descansar. Eu, sinceramente, pessoal, eu tenho uma interpretação da morte um pouco diferente. Eu acredito que nesse momento aqui que nós estamos vivos, nós estamos em treinamento. Para quê? Eu não sei o que vai acontecer depois, mas é como se fosse uma preparação para o que vai acontecer depois. Então, quanto melhor preparados nós estivermos agora, melhor nós vamos conseguir resolver os problemas que vão vir depois. É um mistério, né? Eu interpreto a vida dessa forma. Então eu encaro a vida como um momento de preparação mesmo. E isso me faz olhar sempre para frente, olhar sempre para frente, olhar sempre para frente. E eu, sinceramente, pessoal, eu passo por muitas dores psicológicas. Uma dor material eu não posso reclamar muito, assim, eu nunca passei fome, eu nunca passei frio, nunca me faltou nada material. Então eu não posso reclamar disso. Mas outras dores eu passei, e como eu disse para vocês, eu também me propus a passar por algumas dores para tentar deixar minha cabeça mais viva, deixar minha cabeça mais ativa, para eu como ser humano melhorar, para o Yuri melhorar, para o Yuri conseguir ter uma mentalidade de campeão. Tem algo que os samurais faziam antigamente, ninguém precisa fazer isso hoje em dia, mas eles cometiam algum crime, assim, tipo, chega um determinado momento na história do Japão que muda toda a estrutura política. E aquelas famílias de samurais, o samurai não é mais o guerreiro do império, né? O império cria um novo modelo de exército. E aí surgem alguns ronins, que são samurais que vivem ali meio que desempregados, caminhando pelo império. Esses samurais, naquela busca da sua excelência, naquele caminho do guerreiro, eles praticavam algum crime ali, um roubo, alguma coisa, só para ser preso e passar pelo sofrimento dentro da cadeia, para tentar deixar sua mente mais ativa. Então eles buscavam o sofrimento. E nos dias de hoje acontece totalmente o contrário. As pessoas fogem do sofrimento, as pessoas não querem encarar o sofrimento, né? Elas não querem. No entanto, que foi como eu disse no começo do vídeo, muitas postagens de pessoas dizendo para não romantizarmos o sofrimento. Eu entendo o que essas pessoas querem dizer, como eu falei, sobre essas questões políticas e sociais. Mas só tentar fugir da realidade não adianta. Fugir da dor, pessoal, é fugir da realidade, porque a dor é real.
Não adianta você querer fugir dela. Ou nós nos tornamos mais fortes e superamos a dor, e ao superarmos a dor, melhoramos, né, a nossa performance, buscamos a nossa excelência, ou ficamos presos na dor e você já sabe o final. Morremos em vida, tiramos a nossa própria vida. Não adianta querer fugir da dor, ela é real, e você supera a dor hoje, mas amanhã ela vem de novo. Então é muito mais do que um ato de superação da dor. Acredito até que está mais associado a um ato de entrar em conformidade com a dor. Se acostumar com a dor é meio chato, né? Mas às vezes é importante, né? Você está passando por uma rotina ali, você vai ter um ano de uma rotina meio conturbada, vai ser frustrante, vai ser dolorido, mas você vai ter que seguir, cara. Vai ter que enfrentar essa dor, não adianta fugir dela. Tentar fugir dela vai aumentar a sua ansiedade, por causa do medo, não consigo, não vou dar conta. Buscar força, pessoal, superação, beleza? Não vamos tentar fugir da dor, vamos tentar superar a dor. E nesse ato de superar, melhorar a nossa performance. Essa é a ideia de hoje, pessoal. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e seguimos na batalha, um dia após o outro, em busca da excelência. Os